serviço vai estar no artigo 3º, parágrafo 2º. O código vai dizer o seguinte: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Vamos lá, o que a gente tem que depurar aqui? Primeiro, olha só o requisito que o código traz para a gente caracterizar um serviço à luz das relações de consumo. Remuneração. Por que ele traz o conceito de remuneração, gente? Porque o fornecedor não tem que ser um agente econômico. Para ser um agente econômico, ele tem que ter um proveito econômico. O proveito econômico vem dessa remuneração. Então, a remuneração está ligada diretamente ao fato do fornecedor ser um agente econômico. Além disso, percebam o seguinte: o CDC ele vai usar dois critérios para definir o que é relação de consumo. Um critério intuito persona, ou seja, o CDC vai definir o que é relação de consumo de acordo com as pessoas que estão envolvidas naquela relação. Que pessoas são essas? Consumidor, fornecedor, correto? Só que o CDC também vai definir o seu âmbito de aplicação intuito matéria, de acordo com a matéria envolvida. Só que aí ele vai englobar algumas expressamente e vai excluir outras expressamente. Quais relações jurídicas o CDC expressamente atrai para a sua incidência? Relações de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Ou seja, gente, atividade financeira e de seguro, banco e seguradora é relação de consumo, não tem dúvida, está positivado. Por que está positivado no código? Porque no começo deu muita confusão. Os bancos arguíam que não eram fornecedores de produtos e serviços porque não queriam sofrer incidência do código. Agora, se o código atrai algumas matérias para sua incidência, ele exclui outras também. E essa parte cai demais em prova, em concurso, no OAB e tudo mais. Que é o seguinte, ele vai dizer, olha, tem algumas situações que, embora intuito persona, elas sejam de consumo, que elas têm consumidor e fornecedor, em razão da matéria, que é muito específica, elas não vão ser relação de consumo, não vão ser albergadas pelo código. Que relações são essas? As de caráter trabalhista e administrativo. Ok? Aquelas que foram albergadas por uma relação pela CLT ou por um regime estatutário, por exemplo, não são relação de consumo. Então imagina que eu, na minha empresa, contratei um desenvolvedor de softwares para fazer um software para mim, ok? Vou pagar para ele um valor mensal, um salário mensal até que ele desenvolva. Contratei um ano de serviço. Em princípio, eu tenho um fornecedor, que é ele me prestando um serviço e eu consumidor adquirindo. Mas isso é uma relação de consumo? Não. Por quê? Porque o caráter trabalhista que sobressai da prestação de serviço, sobressai ao caráter consumidor. Tranquilo isso? Então nós podemos ter uma classificação intuito persona ou intuito matéria. Lembrando que a intuito matéria pode excluir algumas situações que seriam em princípio de consumo. Beleza?